E aí galera, beleza seus alienígenas? Tudo bem com vocês? Meu nome é Fred, eu fui convidado aqui pela Ana para trocar uma ideia com vocês sobre Ministério Infantil, sobre crianças, sobre artes, e a gente vai se ver futuramente várias vezes. Como eu falei, meu nome é Fred, tenho 24 anos, vai fazer 10, 11 anos que eu trabalho no Ministério Infantil, tanto como voluntário como participando também no Ministério Infantil. Participei de todas as fases, desde o berçário, junior, pré-adolescente, adolescente, adulto, professor, contador de história, tudo. Então estou aqui para passar algumas experiências para vocês, algumas dicas bem importantes. E é isso, espero que vocês gostem do canal, espero que vocês gostem do vídeo também, e é nóis! Beleza, vamos lá galera, seguinte, pra gente começar aqui, antes de tudo a gente precisa entender alguns aspectos e algumas características muito importantes de como que é trabalhar no Ministério Infantil. Uma das características bem importantes assim, nesse sentido, é de como a gente tem nosso coração voltado ao Ministério Infantil. Muitas pessoas querem trabalhar com as crianças, muitas pessoas querem estar ali ajudando, fazendo coisas novas com as crianças, só que às vezes não tem um coração tão disposto assim, ou não tem uma aptidão, um apego com as crianças. Não adianta a gente querer trabalhar no Ministério Infantil e ficar, tipo assim, não ter paciência com as crianças, não gostar de gritaria, de bagunça, nesse sentido. A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre examinar nosso coração, sobre como que Deus tem tratado a nossa vida para trabalhar com as crianças, no sentido de, tipo assim, da gente pegar e conversar com as crianças, ter paciência, saber entender o momento delas, porque elas estão vivendo outra fase da vida delas, estão vivendo outro período, que a gente já passou, a gente já tem essa experiência, mas a gente também precisa acolher essas crianças. Às vezes um simples abraço, um oi, uma brincadeira com uma criança faz toda a diferença na vida dela. Tanto no Ministério Infantil, quanto em outro lugar que você encontrar uma criança. Então a primeira coisa que a gente precisa para trocar uma ideia com a criança, para conversar e entender o que ela está necessitando, é fazer esse acolhimento para ela. Dar um abraço nela carinhoso, dar uma palavra de bênção para a vida dela, ter um coração voltado realmente para as crianças, para o Ministério Infantil e tudo mais. E aí o que a gente vai começar? Depois que a gente começa a examinar nosso coração, a gente começa a ver algumas características que a gente tem para trabalhar dentro do Ministério Infantil. A gente pode trabalhar em inúmeras áreas dentro do Ministério Infantil, tanto em contação de história, a pessoa que vai fazer o lanche das crianças, quem vai ajudar na sala, de quem vai, tipo assim, ajudar a fazer a limpeza, arrumar os materiais, quem vai dar devocional das crianças, inúmeros lugares que a gente pode trabalhar dentro do Ministério Infantil. Hoje, atualmente, eu trabalho aqui no Ministério Infantil também, junto servindo com o pessoal, e aqui a gente faz inúmeras coisas. Tem dia que a gente conta história, tem dia que a gente está na sala fazendo lanche, tem dia que a gente está levando as crianças para uma sala para outra. Enfim, aqui é uma loucura surreal que vale muito a pena trabalhar desde a manhã, das 8 horas da manhã até umas 7 da noite, ali ralando com as crianças. E aí, quando a gente para e pensa como que a gente estrutura isso para o Ministério Infantil, só que em relação às artes, porque as crianças hoje, elas estão muito pra frente, vamos dizer assim, no sentido de dançar, de fazer teatro, de trocar um instrumento. E as crianças ali estão, tipo assim, verdadeiros artistas que a gente precisa explorar isso também. É muito legal quando a gente entra na nossa igreja e vê os espetáculos de Natal, de Páscoa, Dia do Pastor, que a gente prepara uma coisa bem legal, diferenciada. E é legal quando as crianças também apresentam, né? Então, a gente precisa explorar esse lado das crianças, explorar esse lado do Ministério Infantil, que é uma forma muito legal e muito tem uma força muito grande no sentido de evangelística, no sentido de trazer novas pessoas, de trazer o convidado, porque, por exemplo, assim, se a criança hoje vai fazer um espetáculo, vamos dizer assim, vai ter um espetáculo de Natal, ela vai chamar o vizinho, vai chamar o tio, a tia, toda a família dela, várias pessoas, só para virem assistir ela aqui na igreja ou em outro lugar. Então é uma forma muito legal de evangelizar, de mostrar uma forma diferente de como é a igreja, como é o Ministério Infantil. Para a gente entender como funciona esse lance das artes no Ministério Infantil, a gente precisa ter alguns passos bem simples para a gente entender como que funciona todo esse mecanismo. O primeiro passo que a gente precisa entender, como eu falei no começo, é ter um coração disposto em servir. Não adianta, como eu falei, não adianta a gente querer fazer 1001 coisas dentro do Ministério Infantil e não ter paciência com as crianças, né? Esse é o primeiro passo. Então a gente tem que examinar muito o nosso coração, de querer trabalhar com as crianças, de ter vontade, de se capacitar, de entender o momento que elas estão vivendo. Logo depois disso, a gente começa a entender como que é aquele lance de servir no Ministério Infantil. Porque muitas vezes tem inúmeras áreas do Ministério Infantil. Então hoje necessariamente está precisando pro tio do lanche. Mas eu não quero ficar lá fazendo lanche para as crianças. A gente tem que começar a examinar nesse sentido.
Porque às vezes a gente vai ter que fazer o lanche ou ter que varrer a sala com as crianças. Então a gente tem que entender aonde a gente começa a se encaixar dentro do Ministério Infantil. Depois disso, uma coisa muito prática e bem legal que a gente começa a fazer é o mapeamento do nosso Ministério Infantil. Nossa, a gente fala mapeamento, parece que vai ser dar uma trabalheira de fazer, mas não, é uma coisa muito simples, muito fácil, porque isso vai ajudar muito a gente futuramente, tanto nesse primeiro começo, como a gente está estruturando, como futuramente sobre eventos, roupas para as crianças, figurino e tudo mais, que a gente vai falar isso mais para frente. Então, a primeira coisa, a gente começa então a entender nosso coração, aonde a gente consegue servir dentro do Ministério Infantil, em qual área. Depois a gente pensa nesse mapeamento. Esse mapeamento pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma ficha, rapidinho ali, contendo o nome da criança, o nome dos pais, a idade, um telefone de emergência, coisa bem simples assim, mais cadastrais, para a gente ter um banco de dados para saber quem que está indo no Ministério Infantil. Porque muitas vezes vai muitos visitantes que as crianças chamam, que os adolescentes chamam, e a gente não tem esse controle futuramente. Então depois que a gente tem essa ficha, fica muito mais fácil. Então no primeiro bloquinho a gente coloca ali, como eu falei, nome, esses dados cadastrais, responsáveis, coisas de alergia, se a criança tem alergia a algum medicamento, algum alimento específico, algum inseto, porque se der algum problema, a gente já está preparado para desenrolar ali facilmente. Depois a gente começa a entender como que a gente pode estruturar mais isso. Então a gente pega e começa a fazer algumas perguntas simples. Se a criança já faz alguma aula de dança, se a criança faz alguma aula de música, se ela faz teatro, alguma coisa mais artística, para a gente poder explorar isso com ela. Porque muitas vezes, quando a gente separa em grupos, ou teatro, tanto na música, fica muito mais fácil depois essa ficha. Então faz ali a fichinha básica, tranquilo, faz ali os dados cadastrais, depois faz ali um questionário de como que a criança tem uma vida artística, que dia da semana ela tem livre, que dia tem mais ou menos que ela tá mais de boa. Vamos supor que da quarta-feira, a pessoa coloca, não, quarta-feira das 19 às 21 horas. Então, um belo horário para colocar ali na fichinha para futuramente se pensar para o futuro ensaio. Então, perguntar sobre isso. Depois que a gente pergunta essa ficha, a gente junta todo esse emaranhado de fichas. A gente, dependendo do ministério, vai ser muitas fichas, e às vezes no começo vai ser um pouco menos de ficha. Mas isso, para as pessoas que estão vindo agora para o futuro no Ministério Infantil, as crianças novas, as novas famílias, já vai entregando essa ficha para ficar muito mais fácil. Fez essa ficha, então a gente vai fazer um mapeamento. A gente vai separar por idade, quem dança, quem faz teatro, quem faz música. Então a gente pode começar, vamos supor, pela música. Várias crianças, sei lá, de uma ficha de 100 fichas que você tem no seu Ministério Infantil, 100 crianças ativas que vão frequentemente, que participam. Você conseguiu achar ali 10 crianças que tocam violão, ou fazem aula de violão ou teclado. Então ali já começa a montar uma pequena banda, ou montar um pequeno grupo para futuramente uma apresentação específica. No dia do pastor, as crianças que vão tocar o violão, as crianças que vão tocar o teclado. Então você já consegue saber quem que é, porque vamos supor, você não tem essa ficha, perguntar quem que toca teclado, quem que toca violão. E às vezes a criança nem sabe e levanta a mão e fala assim, aí você vai ver na prática a pessoa não toca, a criança não toca, aí tem todo o trabalho. Então quando você tem essa ficha fica muito mais fácil. Então na música funciona assim, então você tem isso, essa questão de quem faz aula de teclado, quem canta, quem não canta, quem toca algum instrumento, quem toca um instrumento mais clássico, que a gente pode explorar isso futuramente. Beleza, fez essa primeira parte sobre a música, a gente pode pensar agora para a dança. Para a dança é um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, mas dá para desenrolar super tranquilo. Então a gente começa a separar a dança por idade. Então vamos por assim, na ficha está lá, seu filho dança, qual dança que ele pratica, que tipo de aula que ele faz. Vai muito fazer uma balança, ou vai ter uma galera muito pro hip hop e uma galera mais pro balé clássico. Bem provável que as meninas vão mais pro balé clássico e os meninos vão mais pro hip hop. Mas você tendo essa ficha fica muito mais fácil. Beleza. Então você consegue separar, fazer essa métrica de quem tá vindo, quem não tá vindo, se faz aula, se não faz, enfim. Então deixa separada a galera da música e da dança. Do teatro, é muito difícil hoje algumas crianças começarem a fazer aula de teatro, praticar o teatro. É muito difícil assim, encontrar, assim, mas sempre tem. Então, mas se deixa também separado. Beleza? Da música, a gente começa a fazer, como eu falei, começa a montar uma pequena banda, um grupinho musical ali, que eles possam ensaiar uma apresentação especial, que eles podem... a gente até pode separar por idade, vamos supor que tem muitas crianças
que fazem música, que tocam algum instrumento, a gente começa a separar por idade. Tem um grupinho de, sei lá, de 6 a 7 anos, de 8 a 9, de 10 a 13. A gente começa a fazer essa separação. Por que essa separação? Porque é muito difícil a gente colocar uma criança que tem 6, 7 anos com quase um pré-adolescente de 11 até 13 anos. As idades e os tempos que elas estão são totalmente diferentes. Uma vai ser um pouco mais bagunceira, com certeza que são os menores. Eles vão querer brincar mais, eles vão querer interagir muito mais e não vão conseguir prestar atenção no professor, ou no coreógrafo, ou no maestro que está orientando ali. Então a gente começa a fazer essa separação, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Na parte da dança, a gente separa muito isso, a gente tem que realmente separar essas idades, porque, como eu falei, não adianta a gente colocar uma criança muito pequena com um pré-adolescente que está lá em outra fase da vida. Beleza? Então a gente fez esse mapeamento, faz esse banco de dados com o nome dos pais, com quem faz aula de dança, quem faz aula de teatro, quem faz música, se toca algum instrumento, que dia da semana ele tem mais disponível, se tem alergia a alguma coisa, tamanho de roupa é fundamental ter nessa ficha, porque vamos supor, vou fazer futuramente um espetáculo de Natal e, sei lá, vamos pensar nesse sentido. Faz esse espetáculo de Natal e tem que pegar o nome de, sei lá, de 200 crianças e o tamanho de roupa. Imagina perguntar pro pai, criança por criança, mandar e-mail, fazer ligação, e às vezes a criança não vai no ensaio, não vai no culto para você encontrar os pais, fica muito mais difícil. Então nessa ficha já coloca tudo isso, coloca o tamanho de roupa, tamanho de calça, camiseta, sapato, meia, chapéu, qualquer coisa, para ficar muito mais fácil, porque quando você pegar essa ficha futuramente, você já vai ter lá, o Pedrinho veste tamanho 12, calça 32, sei lá, e tem a calça 42, né? O guri não é grande assim, ou não. E aí você pega isso e já tem tudo mais fácil. Então você manda só para costureira, para quem vai fazer a confecção e já faz. Um adendo muito importante. A gente pode trabalhar, como eu falei, em várias áreas do Ministério Infantil. Tanto na tia que está na recepção, quem vai contar a história, quem está fazendo a limpeza das salas, quem está ajudando a contar a história, quem está fazendo os lanches. E aí a gente para e pensa assim que tem uma parte muito fundamental quando a gente pensa assim em artes. Quem vai fazer as roupas? A gente vai geralmente chamar as mães para ajudarem a fazer as roupas. Claro que tem uma costureira que a gente conhece, que chama, que ela ajuda a organizar essas roupas, a fazer os cortes da camiseta, da calça e tudo mais. E é um ministério que a gente pode muito explorar. É chamar as mães, as tias, as vós, para também se integrarem no Ministério Infantil. Então vamos supor que vai ter no Ministério Infantil as tias da costura, que vão fazer isso. Você vê que você consegue englobar todo mundo, toda a família no Ministério Infantil, e isso é muito legal, é muito surreal, porque você engloba todo mundo, você acaba juntando ali, todo mundo começa a andar junto, é muito legal. Então é uma coisa de se pensar, quem vai fazer essas roupas futuramente? Quem vai fazer os figurinos? Quem vai fazer a metragem e tudo mais, tirar a medida? Então você pode montar isso, fazer um grupo das tias, das avós, que vão montar as roupas. Beleza? É uma dica que veio aqui agora, teve esse insight, que é muito legal, que a gente explorava muito. No Ministério Infantil que eu trabalhava, lá em Campo Grande, na primeira Igreja Batista, a gente tinha as tias que costuravam, as tias que faziam roupas. Então, as criançadas estavam no ensaio, fazendo as aulas e tudo mais, tinha as tias lá, as vós fazendo a roupa de todo mundo, cada um trouxe sua máquina de costura, vai costurando, agiliza o tempo, é um custo-benefício muito legal, quase gasta nada, porque as mães, as vós, as tias vão querer servir também no Ministério Infantil. Então a gente consegue captar todas elas, economizar tempo, economizar dinheiro, e esse é surreal para o Ministério Infantil. Beleza. Depois que a gente fez esse mapeamento, a gente começa a estruturar um pouquinho mais as coisas. A gente já sabe como funciona. Então, como a gente já tem, a gente para e pensa, tá, como que a gente vai agora alinhar as coisas? Então, com a dança, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pensar agora num modelo muito simples, muito prático de execução para as crianças, para os tios que vão dar as aulas ou as coreografias, para os auxiliares, para a logística do local, porque às vezes no seu Ministério Infantil não tem tantas salas assim disponíveis durante a semana na igreja, então fica bem difícil, vou conseguir uma sala, mas já está ocupada e tudo mais. Então a gente vai pensar num método muito simples, muito fácil e ágil da gente pensar sobre ensaio, sobre como fazer a separação. Eu anotei aqui umas dicas bem legais. A primeira coisa que a gente pode fazer é fazer uma separação de grupos. Sempre pensa comigo que é muito legal você ter essa ficha
de mapeamento. Por quê? Você já vai conseguir direcionar onde a criança vai estar, em qual sala, com qual professor, com qual idade específica. Então vamos lá. A gente pode separar as idades assim. A gente vai separar no convívio que elas estão. Então, como eu falei, no dia da gente colocar uma criança de 4, 5 anos com uma criança de 10, 12 anos, é totalmente outras fases de vida, outro tempo de paciência, outro tempo de dedicação que os professores têm que dar, de cuidado. E vamos supor, tem uma sala ali com 30 crianças, dois professores, tem crianças de 4 anos e de 10. Com certeza os professores vão ter que ficar mais de olho nas crianças menores, porque elas têm mais chance de cair, de se machucar. Então a gente tem que ter esse feeling, esse jogo de cintura de separar tudo isso. Então a gente coloca as idades muito próximas, para ficar mais fácil o trabalho, para ficar mais fácil como executar isso futuramente, beleza? Então vou dar aqui uma sugestão para vocês. A primeira coisa que a gente assim, pensa, um exemplo bem prático, são as crianças de 1 ano ou 1 ano e meio a 2 anos. Aí você fala, mas não é muito cedo para trabalhar com as crianças isso? Não é muito cedo, porque quando você já começa a trabalhar isso com as crianças, ter essa prática do Ministério Infantil, que elas vêm no ensaio, que elas vêm fazer as aulas e tudo mais, fica muito mais fácil de quando elas ficarem maiores, elas terem o prazer de vir fazer as aulas, de virem para o ensaio, de pegar as coreografias e tudo mais. Então a gente pode trabalhar com essa idade, de 1 ano e meio a 2 anos, beleza? São idades próximas, tem uma atenção muito maior, precisa de um pouco mais de tias, de auxiliares, porque são bebês. Então você tem que trabalhar muito isso. A segunda idade que a gente pode fazer é de 3 a 4 anos. É uma idade que já estão começando a andar ali, já tem um pouquinho mais de independência, mas nem tanto. Você consegue já ficar de olho e tudo mais. Outra idade é de 5 a 6 anos, que são crianças que já estão um pouquinho mais independentes, vamos dizer assim. Elas é a época do não. Tudo é não. Então é bem legal trabalhar com isso. Outra idade muito legal é de 7 a 9 anos. Aí você consegue ver que tem uma junção já de 3 idades ao mesmo tempo, que é 7, 8 e 9. São idades próximas, que já tem um raciocínio muito legal, que elas já têm um entendimento muito bacana. Se falar com elas, elas vão entender e tudo mais. Outra idade é aquela idade da pré-adolescência, entrando ali, que é de 10 a 13 anos. Essa idade ela totalmente já é um pouco madura para a idade, comparado ao Ministério Infantil. Elas entendem já o que é sim, o que é o não. Elas já conseguem ajudar também. Então, uma idade que é bem mais tranquila de se trabalhar. Beleza? Mas tudo a gente vai se basear no mapeamento, como eu falei. Porque muitas vezes o seu Ministério Infantil não tem todas essas crianças para todas essas idades. Ou vamos supor que você tem mais crianças de 6 a 7 anos do que crianças de 3 a 4 anos. Então você tem que se basear nesse mapeamento no Ministério Infantil, porque você já vai conseguir direcionar para onde que vai, como que deve fazer, quem são os professores que você vão chamar, quais são os tios que estão disponíveis durante a semana para vir no ensaio e tudo mais. Então, você consegue fazer, se o seu Ministério Infantil não tem muitas crianças, você consegue fazer esse jogo de cintura, como eu falei. Então, a gente consegue fazer umas idades muito mais próximas, como de 3 a 5 anos. É uma idade, tem um pouquinho de diferença, mas você vai precisar de pelo menos de um ou dois, um é necessário, isso é certeza, mas pelo menos de 2 ou 3 de 2 a 3 pessoas para ajudarem a cuidarem dessas crianças, ajudarem a prestarem atenção, a cuidar para não se machucar, para não se trombar e tudo mais. Então a gente pode fazer de 3 a 5 anos, de 6 a 8 anos e de 9 a 11. São idades um pouquinho mais um pouquinho de distância, mas ainda consegue fazer esse nível de idades para se trabalhar. Depois que a gente pensou tudo nisso, fez as fichas, separou por idades, a gente dá uma característica muito importante para ele, que são os nomes. O nome de cada pessoa é uma característica muito importante. E aí, esse nome do grupo é aquele grupo, aquela família ali, que vai durar um ano e meio, até eles mudarem de idade, e a gente precisa dar esse nome para eles. O primeiro nome que a gente usava lá era bem fofinho. A gente usava de 1 a 2 anos, a gente usava fraldinha, o nome de fraldinhas, porque eles estavam na fralda ainda. Então, a gente colocou esse nome. Outro nome que a gente colocou bem legal, de 3 a 4 anos, é o dentinho, porque é na hora que começa a aparecer os dentes das crianças, o primeiro dente de leite e tudo mais. Depois a gente começa já a pensar de 5 a 6, que era o King's Baby. A gente usava muito o King's Kids, a nossa época de professores, de participar de retiros e tudo mais, a gente participava muito de King's Kids, King's Company, então a gente trouxe muita coisa do King's também para cá.
Então a gente trabalha com 5 a 6 com Kings Baby. Depois de 7 a 9, já estão um pouquinho maiores. Então ficou Kings Little e de 10 a 13 ficou King Junior. São nomes que a gente colocou ali, pensou naquele momento, se eu não me engano, há mais de 7, 8 anos, é o mesmo nome da galera, então todo mundo, hoje eu sou do Kings Little, quero participar do King Junior, então é uma evolução, então todo mundo quer passar por todos os grupos, e é muito legal fazer isso. Uma dica muito importante que a gente precisa sempre entender e trazer isso. Lembra que eu falei que a gente tem que englobar todo mundo? As tias da costureira, a tia, a avó que vai fazer alguma coisa, a tia do lanche. A gente pensa, sabe em quem? Nas grávidas. As grávidas, elas fazem parte do Ministério Infantil também, porque ela está grávida, né? Vai dar a criança que vai trabalhar com a gente. Enfim, então as grávidas, a gente deu o nome de Gerarte, porque elas estão gerando o próximo artista. Então, a gente trabalha com elas, a gente também faz coreografia com as grávidas, a gente trabalha com elas, a gente faz todo o acompanhamento, é muito legal. Outros que a gente também pode pensar é os adolescentes, que já saíram do Ministério Infantil. Então, tipo assim, eles já saíram, mas eles querem continuar por amor ao Ministério Infantil e por quererem trabalhar com as crianças, ou se espelharem nos professores e começarem a dar aula para as crianças também. Então, a gente trabalha com eles também. A gente apelidou eles lá no Ministério Infantil, chama MINI, Ministério Infantil. Então, a gente chamou eles de ex-MINI, que são os ex que participavam do Ministério Infantil. Então, eles participam hoje frequentemente. Então, a maioria dos professores que a gente tinha, dos coreógrafos, na verdade, são os ex-dançarinos, os ex-bailarinos que participavam. Então, você vê que você consegue englobar todo mundo. E é isso. Então, isso é só um pedacinho, algumas dicas bem práticas para a gente começar o Ministério Infantil, a estruturação das artes, na verdade. Tem outras dicas que a gente vai dar logo para vocês, futuramente, rapidinho assim. Então, isso é só um temperinho, vamos dizer assim, que se você hoje fazer um mapeamento das crianças, separar já por idade, fazer esse banco, fazer essa ficha, mano, já tem ali metade do seu ministério já pré-pronto. Aí depois dos próximos vídeos, a gente vai explicar para vocês de como que é o desenvolvimento desses grupos, de como trabalhar, como que a gente consegue fazer uma dança para grávida, como que a gente consegue fazer uma coreografia para crianças de 2 a 3 anos. Já pensou nisso? De 7 a 9, de 10 a 13? Então a gente tem umas diquinhas futuramente para passar para vocês que, vai ficar surreal. E outros ainda, vou só dando um spoiler para vocês, a gente vai trabalhar como faz evento, de como fazer um evento de trabalhar com 600 crianças, 700 crianças, 300 crianças, de como fazer um musical. Imagina a gente fazer um musical para tudo isso? Então, segura aí que logo mais a gente vai dar umas dicas para vocês, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por participarem do vídeo junto com a gente, por esse bate-papo aqui muito legal, muito interessante. Eu adoro falar sobre o Ministério Infantil, adoro falar de como começou, de como estruturar, é muito legal. Se você gostou do vídeo, dá aquele like pra gente, fazendo aquela força gigantesca. Se inscreve no nosso canal, vai ter muitas outras dicas de vários outros temas também. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Muita coisa a gente tem postado no Instagram, perguntas, temas pra gente fazer próximos vídeos. Se você tem alguma dúvida, vai lá no Instagram, manda mensagem pra Ana, a gente vai ter um carinho muito imenso de responder você. E é isso, deixa nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida também. Espero que você tenha gostado e até a próxima.